Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Doutora Monicast. Hoje eu estou com a minha convidada ilustre, Natália Louise. Seja bem-vinda, Prof. Natália. Obrigada. Vamos estar trabalhando, conversando com vocês um pouquinho sobre a temática da importância da qualificação profissional no mercado competitivo e inovador que é hoje, então, a harmonização facial. Estamos na cidade de Passo Fundo, no espaço cedido pelo Instituto Orofacial das Américas, onde eu e a Natália atuamos como professoras, a Natália como coordenadora. Bem-vinda, Natália. Obrigada. Esse podcast saiu assim, eu vim para Passo Fundo ministrar, então, uma aula aqui na escola e eu já vim pensando, eu vou fazer um podcast com a Nath. E já trouxe o meu microfone, né? E bem toda preparada. a minha equipe de marketing, então, para a gente conseguir fazer uma conversa legal e oportunizar também outros profissionais de vir contar a sua história, né? Porque para a gente hoje é muito importante uma informação com base consolidada e eu tenho certeza que com a Natália a gente vai ter isso. Bom. Tudo bem, Nath? Tudo bem, é um prazer estar aqui contigo, minha amiga, que nós trabalhamos juntas já há algum tempo. Fico muito feliz pelo convite. Obrigada. A Natália é dentista, né? Ela vai falar um pouquinho sobre a curricularização dela, vai contar um pouquinho para nós a história dela e a gente vai, então, trazer algumas informações da importância dessa construção profissional hoje para esse mercado tão inovador que é a estética, que a gente sabe, né, Nath, que existem muitos profissionais atuando, mas o quanto é importante a busca e a continuidade, então, da qualificação profissional. Sim. Conte para nós um pouquinho. Então, eu sou a Natália Louise, sou cirurgiã dentista, né, graduada e pós-graduada aqui na Universidade de Passo Fundo, né, em odontologia. Entrei na área da saúde, que sempre foi meu sonho desde pequena. Eu sempre gostei da área da saúde. E a minha mãe fala que com 5 anos eu já falava que eu ia ser dentista. E então eu realizei o meu sonho e provavelmente o sonho dela também. E entrei na faculdade pensando muito na área cirúrgica, na parte de hospitalar. Então, eu trabalhei muitos anos em área hospitalar, com pacientes oncológicos, né? Tenho habilitação em laser terapia também para esses pacientes com doenças. E aí, ganhei de formatura, em 2014, um curso chamado Biomodulação Compensatória com Injetáveis e Toxina Botulínica. E aí, em 2014, era esse nome horroroso, um nome gigantesco. Gigantesco, nem sabia o que significava. Eu nem sabia o que significava e, na verdade, eu nem sabia o que eu ia fazer. E aí, quando eu tive contato com os pacientes, nós começamos com toxina botulínica em terço superior, muito para a parte funcional, de bruxismo, era sorriso gengival, alguns pacientes assim para cialorreia, que é a hipersalivação, né? E aí os pacientes com comorbidades, que tinham uma aspiração dessa saliva, a gente poderia utilizar a toxina botulínica. Então era uma parte muito funcional, mas a estética, ela é... Hoje eu enxergo como não uma futilidade, mas uma saúde. A estética, ela trabalha com saúde mental, com autoestima, com qualidade de vida, né? E aí eu me apaixonei pela estética. Então eu trabalho há 9 anos com harmonização facial, orofacial, hoje em dia, como eu sou cirurgia dentista. E aí ela virou uma especialidade na odontologia. Conseguimos trazer para a odontologia como especialidade, né? Então agora o CFO, CRO, né, que é o Conselho Federal de Odontologia, aceita como especialidade desde 2019. E em concomitante com a parte estética, eu continuei no consultório e fui realizar outro sonho, que era o mestrado. Eu tenho muita facilidade em falar, então assim, eu já... Você vai falar bastante. Eu falo um monte, eu gosto do microfone. E aí o mestrado, ele entrou na minha vida em 2017 e
não sabia muito bem com o que eu iria trabalhar e acabei trabalhando com probióticos, né? E eu, até o doutorado também em probióticos, sou apaixonada pela parte de saúde mesmo, porque nós somos profissionais da área da saúde e nós precisamos promover saúde. Tem que promover saúde, com certeza. E aí, trabalhei com probióticos, realizei o sonho de ser mestre e a titulação de mestrado, ela me trouxe tanto uma carga emocional, né? Eu acho que a gente acaba trabalhando com muitas pessoas de várias idades, então a gente vai construindo uma parte emocional de controle de sala de aula, controle do horário, que eu consigo fazer esse manejo, fazer esse manejo com os alunos, mas ele me trouxe uma carga de conhecimento diferenciada, de não aceitar simplesmente uma explicação sem ter um porquê. Então essa curiosidade, eu acho que ser autocrítico também, né? Não aceitar simplesmente respostas de sim ou não, e sim o porquê que aquilo ali acontece. E trabalhando em estética, existe simplesmente técnicas. E aí, com o mestrado, eu fiquei muito curiosa. Por que existe essa técnica? Por que essa técnica acontece? O porquê que tal procedimento dá certo, dá errado? Por que tem coisas que entraram no mercado e já saíram? Por que tem coisas no mercado que continuam, né? Tem sucesso. E aí, eu acabei fazendo mestrado, veio pandemia, pensei, estudo não estudo, né? E aí, durante a pandemia, eu dei muita aula online, foi no momento que nós nos conhecemos. E esse ano aceitei um outro desafio, que é o doutorado. E agora estou aguardando. Doutoranda. Sou doutoranda essa questão agora. que a Nath coloca pra gente, né, eu acho que é não se acomodar. Não continuar numa zona de conforto profissional, porque a gente poderia muito bem, eu tenho a minha habilitação agora, né, em odontologia estética, né, trabalho com harmonização facial. A Natália é coordenadora das especializações em harmonização facial na escola, né, tanto em Porto Alegre como Passo Fundo aqui e Caxias do Sul. Então ela tem, né, ela é uma persona da escola, eu digo, mas ela representa muito bem esse papel dela na sociedade. E eu penso, desde que eu conheci a Natália, uma profissional extremamente qualificada, mas muito responsável e preocupada com o que ela entrega hoje, né, na sociedade. O que eu vou entregar ali? Formamos recursos humanos. Sim. Nós temos que entregar profissionais no mercado de trabalho num mesmo nível em que a gente atende também os nossos profissionais. Sim. Porque é o nosso nome que vai ali, né? No título desse profissional, onde você aprendeu? Aprendi a técnica com a professora Natália, aprendi a técnica com a professora Mônica, com a professora Vanessa, Júlio, enfim, o profissional que for. Então, o profissional que é professor, o ser professor que somos nós, eu acho que é esse propósito que a gente tem dessa busca constante de estar o tempo inteiro na qualificação. E não é porque a gente é docente, que a gente já fez um mestrado, está fazendo doutorado, que a gente já sabe tudo. Não, eu sempre digo que somos eternos aprendizes. Essa é uma fala minha de rotina, tanto em sala de aula como na sociedade ou onde eu estou trabalhando. Porque sim, como você bem falaste, utilizou toxina botulínica no ano que você fez a sua primeira qualificação e o quanto isso já mudou e evoluiu a nível técnica, né? A nível ciência. Então, a gente sabe que hoje nós pesquisadores, a gente busca o quê? Entender os processos, né? Para fazer bem feito estes processos. E justamente é esse o nosso tema, quando a gente fala em mercado inovador competitivo. Por que competitivo? Nós estávamos trocando ideias antes de iniciarmos o podcast. Dessa questão não é ser competitivo, mas é você conseguir fazer essa entrega com segurança. Com segurança. Sem intercorrência, porque é saúde, é célula, é vida, né? É uma boca que você está fazendo, mas tem célula viva aqui, ela vai ter uma resposta fisiológica, né? E é o que a gente preza muito isso.
E a gente vê muita coisa, né, Nath? Mais aqui ainda nas clínicas, nas escolas, erros técnicos, né, de outros profissionais que a gente atende na clínica para consertar, vamos dizer assim, né? Sim. Sabe, Mônica, que quando eu entrei no hospital, né, quando eu comecei a trabalhar com pacientes oncológicos, eu fazia parte de uma equipe de cirurgiões dentistas e como eram pacientes que estavam ali fazendo quimioterapia, radioterapia, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, né? E aí eu tive um entendimento que um paciente, ele não era só uma boquinha com perninhas, né? Eu estava lá tratando apenas a região oral dele, as lesões orais. Eu tinha que trabalhar como um todo e pensar como um todo. E na harmonização acontece muitas vezes de você só pensar naquele procedimento em específico, mas eu tenho que pensar em todo o sistema. Nós somos uma máquina perfeita. Eu sempre falo assim, Deus foi muito perfeccionista, que ele fez uma máquina perfeita que tem que ter todas as engrenagens funcionando, porque se tem alguma engrenagem que não está funcionando direito, ou eu tenho que consertar aquela engrenagem, ou senão eu fico sempre tentando melhorar a consequência daquela engrenagem que não está trabalhando. O todo tem que funcionar. O todo tem que funcionar. E aí existem profissionais em todas as áreas, todos, né? Não podemos falar só todos os segmentos. Sim. Profissionais que só pensam na técnica, só pensam em tal material. Eu tenho que pensar no ser humano, eu tenho que pensar que é um ser vivo, que ele vai ter uma resposta imunológica, que ele vai ter uma resposta fisiológica. Hoje em dia é falado muito em envelhecimento. O envelhecimento é fisiológico. Uma coisa que eu falo para os alunos, eu disse... quem aí faz aniversário todos os anos? Todo ano você faz aniversário, então todo ano você envelhece. Todo ano a gente envelhece. Eu não consigo cessar o envelhecimento. Eu consigo retardar, consigo amenizar, mas é uma coisa que é fisiologia, né? Então, dentro assim, da nossa cronologia vai acontecer. Exato. Então, assim, competir, com quem será que eu estou competindo nesse mercado? Né? Às vezes eu estou competindo comigo mesmo. Se eu simplesmente pensar em fazer algo muito individualizado, ou assim, somente naquele procedimento, eu não consigo ter uma boa resposta. Eu vou ter insatisfação, vou ter frustração. Como que eu faço com que esse paciente venha comigo? Fidelizar ele, como que eu vou fidelizar trazer esse ele paciente? pra gente. Então, assim, realmente é um mercado competitivo, porque nós temos muitos profissionais trabalhando na mesma área, mas como que eu faço com que esse paciente me escolha? Será que vai ser pela minha qualificação? Será que vai ser pelo meu atendimento? Será que vai ser pelo meu marketing, né? Como que ele vai me escolher? E hoje eu enxergo que nós precisamos ter além do que todo mundo tem. Né? Ser diferente. E qual é esse meu diferencial? Hoje eu enxergo que o meu diferencial é eu estudar muito. Eu sou imparável nos estudos, sabe? Eu tenho curiosidade, eu tenho perguntas, e eu tenho perguntas que não foram respondidas ainda. Que às vezes a ciência não conseguiu me responder. Sim, a gente não tem resposta para tudo, ainda mais quando... Porque nós vivenciamos hoje nesse mundo eu digo a estética como um todo, claro, a gente trabalha aqui a harmonização de face, mas eu digo a estética como um todo porque ela veio para ficar, a gente sabe disso, né? Porém, é como a vacina do Covid, é tudo muito novo, as respostas a gente ainda não tem de tudo, a gente segue com o que a gente tem de embasamento científico, porque a gente não trabalha sem a ciência, né? Porque nos dá a segurança para essa entrega com o paciente, mas tem muita coisa nova hoje. Só que tem ao passo que tem coisa nova no mercado, o quanto essas inovações são seguras para o meu paciente, né? A gente fazer o básico hoje, ele tem que ser bem feito.
tem tecnologias novas, laser, terapia, a gente sim. sabe que está entrando muita coisa legal para esse melhoramento, né, das respostas celulares que a gente encontra a nível envelhecimento. Sim. Né, que a gente sabe que hoje a estética é segurar, dar uma freada aí, né, em células senescentes, células envelhecidas e fazer o melhoramento, né, o gerenciamento da qualidade dessas células, porque hoje a face, falando de face, é o nosso cartão de visitas. Sim. E quem não gosta de se olhar e se ver bem? Sim. Autoestima, né, falávamos em outro episódio com a doutora Joana, que é a nossa psiquiatra lá do nosso município, o quanto isso é importante para as nossas rotinas e para aqueles que estão conosco, né? Então a gente preza por isso hoje aqui na harmonização, é fazer essa entrega satisfatória para o paciente sair se sentindo bem, sem os exageros que a gente encontra, né, nos nossos percursos hoje por aí, né? Utilização de excesso de material, distorção, né, de simetria facial. E às vezes a própria distorção da imagem. Né? Porque assim, pensando em tempo, em inovação, a toxina botulínica chamada Botox, ela chegou no Brasil nos anos 2000. Então, nós temos pouquíssimo tempo de entrega aqui no Brasil. Então, assim, tudo é muito recente. Muito recente. Eu não tenho estudos a longo prazo, eu não tenho estudos que vão me trazer uma segurança em relação a tudo que eu estou trabalhando. Então, assim, é muito sério trabalhar com estética. É muito sério você injetar algo dentro do teu paciente. Do organismo do paciente. Porque a resposta fisiológica que eu vou ter não vai ser a mesma que a sua. Exato. Né? Existe a que a gente chama do tratamento personalizado. Não tem como eu padronizar um tratamento para mais de uma pessoa. Exato. Porque a resposta de uma pessoa vai ser diferente de duas. Exato. Né? E a gente busca muito isso e ensina muito os nossos alunos, né, nas anamneses, né, que a gente faz antes de entrar com um protocolo de procedimento, entender essas respostas, né, do organismo do paciente, a nível celular. Então, eu penso que hoje esse ser competitivo nos coloca lá na frente. Quando a gente está qualificado e se qualificando. Exato. Né? A gente trabalha na escola ou no curso que a gente trabalha como docente, a gente busca muito falar isso, né? E fazer o aluno entender isso para não chegar lá, porque o menos é sempre mais. Sim. Né? Como a Natália falou, eu estou colocando e injetando um monte de produto dentro do organismo. Produtos biocompatíveis com as minhas células, ok. Sim. Mas mesmo sendo biocompatível, a gente sabe que o acúmulo desses produtos vai chegar em um nível em que ele não vai ser satisfatório. Exato. Ele vai trazer pode vir a trazer uma intercorrência. Né? Sabe que assim, a palavra intercorrências, eu sou... Pode ser polêmico isso. Mas eu sou um pouco contra com a palavra intercorrências. Porque intercorrência parece que você está fazendo algo errado, um erro, né? Eu gosto de falar a palavra complicações, porque as complicações são esperadas, são previstas, né? São controladas e às vezes, se sair um pouco daquele caminho, aquela complicação, eu tenho que saber o que é normal, eu tenho que saber o que realmente eu fiz e como que chegou naquela complicação. Porque tudo pode complicar. Porque uma cirurgia, eu posso ir num cirurgião plástico, fazer uma prótese, pode ter uma complicação. Eu posso extrair um dente, eu posso ter uma complicação. Eu posso fazer a extensão de cílios e eu posso ter uma complicação. Então, às vezes, não foi por um erro. Às vezes foi como que o meu organismo recebeu aquilo. Ou, às vezes, aquele profissional naquele dia não estava tendo um bom dia. Então, assim, como que eu chego nessa complicação? Como que eu vou ser resolutivo nessa complicação? Eu preciso saber o que é normal. Ter o conhecimento. Ter o conhecimento. Ter o conhecimento para poder resolver, Sim. Né, essa complicação. Sim. Que, como você bem falou, vai ser sempre previsível. Sim. Faz parte de um protocolo a complicação. Sim. Né? Ela está aliada
todo profissional que vai atender, seja na estética, seja em qualquer segmento que trabalhe com célula viva, ele está sujeito né, a ter uma complicação. Então, o ser competitivo é saber que eu posso ter essa complicação e eu saber resolver. Né? Eu ser resolutivo nisso. Porque aí sim, né, eu vou estar dando o suporte, a assistência que o meu paciente está buscando, né? E isso é completo. Então, quando a gente fala que a qualificação profissional nos coloca lá na frente no mercado de trabalho, esse mercado inovador, então, é sobre isso, né, Nath? Sim. É o aluno, o profissional que vai atender ali na frente, ele saber ser resolutivo nessas complicações também. Não, claro, tem que ter o domínio da técnica. Penso que o tempo de prática clínica vai trazer isso para ele, né? Não só em dominar a técnica, mas entender a parte humanística também do paciente, né? E também dizer não para um paciente. Isso é muito importante. Sim. Né? Sim. A gente dizer, não, eu não posso realizar esse procedimento em você, mas eu quero, mas você não pode receber esse procedimento. Acho que isso é uma parte bem difícil, né? E assim, o profissional sou eu? Sou eu que decido. Eu tenho o conhecimento do que é o tratamento, o paciente me traz a queixa. Qual que é a tua queixa principal? Por que você me procurou? Tá? Qual que é a sua queixa principal? Mas o tratamento, quem decide sou eu como profissional, porque eu sei talvez qual ativo, qual anestésico que eu vou poder utilizar no paciente ou não, se eu tenho que entrar com alguma medicação ou não, quem tem que decidir isso sou eu como profissional. E eu realmente só consigo trazendo isso tendo bagagem teórica, científica, clínica. A bagagem clínica ela é extremamente importante. Porque se eu pensar numa faculdade de odontologia, são 5 anos. É pouco. É pouco tempo. E aí, em 5 anos, eu tenho que aprender uma profissão inteira. Todas as áreas de atuação do profissional. Né? Então, assim... E aí, por exemplo, um curso de final de semana... Às vezes virou uma especialidade na odontologia, são 2 anos de especialidade e às vezes num final de semana eu vou aprender esses 2 anos. Não, então a bagagem ela é importante, tá? E eu penso assim, por exemplo, vou cantar uma música, eu preciso saber essa letra, preciso saber o ritmo, se eu sei tocar violão ou não sei tocar violão, se eu entendo dessa música ou não, se eu tenho capacidade ou não. Capacidade, né? E porque, falando em capacidade, eu penso que muitos profissionais buscam, talvez, a harmonização por um retorno financeiro rápido, né? Satisfatório. Mas ele não tem o dom, vamos dizer assim, para atender nesse segmento. Sim. Né? Então, isso também no olhar do paciente, quando vai buscar um profissional para atender as necessidades que ele busca, também faz a diferença. Porque muitas vezes ele pode fazer também 3, 4, 5 tipos de qualificação, mas ele não é. O dom dele não tem a destreza para realizar toda essa qualificação que ele tem e carregar todo esse nome dele, né? Nós falávamos isso anteriormente. Né? Não adianta, chega na hora da prática clínica ele não consegue realizar. Na verdade, não se sustenta, né? Não adianta você ter o melhor local da cidade, a decoração mais linda, você estar com a melhor roupa possível. Eu acho que isso é importante. De você, eu digo assim, você está apresentável, você está cheiroso, chegou, tomou banho, recebeu o seu paciente. Tudo comunica, né? Isso é muito importante, mas não se sustenta a longo prazo. Né? O que vai sustentar a longo prazo? Como que eu vou fidelizar essa pessoa? Ele é meu cliente, não é só meu paciente, ele é meu cliente. Como que eu vou fidelizar? Ele tem que vir pelo meu trabalho. Porque ele tem várias plaquinhas, né? Ele pode entrar em várias portas. Por que ele escolheu a doutora Mônica? Por que ele entrou ali? Muito possivelmente é pelo teu trabalho, pela maneira que você trata ele, pela maneira que você faz o preenchimento labial, que se for pensar, todo mundo faz o preenchimento labial.
por que o teu preenchimento labial é melhor do que o meu? Eu tenho que ter esse entendimento que o paciente ele vai me escolher. Só que ele vai me escolher pelo repertório que eu tenho. É o conjunto, um somatório, né, Nath? A gente sabe que essa temática a gente ficaria hoje um dia inteiro falando, né? Porque tem tanta coisa legal e informação legal que a gente quer trazer aqui nesse podcast. E já te convido a voltar, né? Temos muitos assuntos. Muitos assuntos para conversar e vocês são privilegiados de estar escutando uma profissional como a Natália. Eu admiro ela. Ela foi minha professora. Né? Ela foi a minha professora. Você tem essa clínica linda, maravilhosa, esse podcast, porque você iniciou na harmonização comigo. Com você, olha só, verdade. né? E escolhi o profissional certo, né? Porque eu busquei a curricularização da Natália, a entrega dela ali na frente com os pacientes dela. Então, isso tudo quando eu, pelo menos, né, da minha parte, quando eu fui buscar a minha qualificação nesse segmento, eu olhei para isso, né? Sim. E foi um encontro perfeito. Encontrei a Nath e a Nath depois veio trabalhar comigo e hoje a gente está temos uma parceria bem legal, uma parceria bem legal. Então, esse propósito de estarmos aqui juntas hoje, que foi assim nos últimos minutos do segundo tempo, é porque a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa deixar uma mensagem para os profissionais para eles entenderem a importância que é hoje, né, uma harmonização e a importância que é também a qualificação profissional, escolher uma escola legal para se qualificar, escolher professores legais para qualificação, né, para poder atender a necessidade depois ali na frente dos pacientes. Porque como a gente sempre fala, lugar ao sol sempre tem para todos. Para todos, né? Para todos. Pro bom e pro ruim. Pro bom e pro ruim. E tem, de verdade, né? Então, assim, tem para aquele que escolheu ir para uma cidade no interior, aquele que foi para a capital, aquele que decidiu trabalhar com valores, né, com custo, né? Então, assim, os pacientes nos escolhem, mas eu fiquei muito feliz com o teu convite e pode contar sempre comigo. Deixa uma mensagem para os nossos internautas, então, Nath, do fundo do teu coração, porque a Nath, ela é um ser humano, ela é muito mais humana do que qualquer outra coisa, tem um coração gigantesco, né? Tá sempre aí na corrida para Porto Alegre, para Caxias, para Passo Fundo. Ela não para, ela vai para Frederico também, né? Ela tá aí rodando o Rio Grande do Sul, mas de forma alguma, né, a tua correria diminui a tua qualidade, né, profissional. A tua entrega, ela é sempre gigantesca, né? A gente vê a felicidade dos nossos alunos quando eles têm uma aula contigo. E eu fico muito feliz. E, na verdade, a minha mensagem, assim, é que corram atrás dos seus sonhos, porque eu sou muito realizada tanto com a odontologia quanto com a docência. Eu sou apaixonada pela sala de aula. Eu amo ensinar. Porque todas as vezes que eu tenho que ensinar, eu tenho que aprender. Tu aprende junto. Eu aprendo junto. Todas as vezes eu tenho alguma coisa. Eu estou lendo um artigo, estou lendo um paper ali. Opa, essa informação eu não tinha antes. Então, assim, corram atrás dos seus sonhos, corram atrás dos seus objetivos. E nas nossas famílias, elas vêm de uma geração que elas passam 30, 40 anos na mesma empresa. E isso é sucesso profissional para eles. E hoje nós temos uma geração que às vezes a gente passou 10 anos numa profissão, quero mudar. Se reinventa. E tá tudo certo se reinventar. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Feliz. Tão feliz de estar aqui compartilhando com a Nath, construindo conhecimento, né? Porque sempre é uma construção e a gente aprende até falando, né? E passa a admirar cada vez mais os profissionais que estão aqui conosco. Muito obrigada. E aguardem que logo, logo vamos estar com mais um episódio aqui no podcast da Doutora Monicast. Um abraço!